Sou treinador nível 2 pela CBV. Todo mundo me pergunta, pô, você é nível 2 só, cara? Pô, você tem passagem por um monte de lugar, é nível 2. E eu até dei palestra em cursos de nível aqui, então no nível 3 eu dei palestra sobre análise de desempenho, que é o que a gente vai falar um pouco hoje, né? E acabei que não, por essa vida maluca que a gente tem de viagens o tempo todo, eu não consegui ficar nos cursos de nível 3, então acabei dando palestra, ajudando em alguns cursos aí, mas sou nível 2 somente. Cara, e tem minha trajetória no vôlei é meio maluca, né? Eu comecei da forma natural que todo mundo começa, com as categorias de base, né? No Colégio Positivo, onde a gente tinha alguns profissionais que eu achava importante para minha carreira e acabei indo trabalhar com eles nesse período. Eu sabia que eram profissionais que iriam me ajudar, que um é o Gerson Amorim, que Boa. está em Portugal hoje, o outro o professor Alex Silva, também um grande profissional, e que me ajudaram na base da minha carreira, né? E aos poucos eu fui galgando lugares um pouco mais altos. Eu tive muitos anos num clube aqui de Curitiba, né, na PCF, onde eu fiquei muito tempo trabalhando, fiquei 10 anos trabalhando. Mas mesmo estando nesse clube, foi acontecendo algumas coisas no alto nível, né? Então eu ajudei numa temporada no primeiro ano do Campinas com a Superliga masculina, né? E aí foi onde eu comecei a conhecer alguns trabalhos de alto nível, achei muito, muito legal. E comecei a me especializar em algumas coisas. Uma delas que eu me obriguei a me especializar foi a parte da estatística, né? Boa. A seleção brasileira, eu fui para a seleção brasileira sub-19, ajudei também na sub-21, né? Aconteceu uma coisa muito, muito maluca, assim. Eu estava em casa e recebi uma ligação de um amigo e ele falou sobre essa possibilidade de eu estar indo para a seleção brasileira, o que eu achava sobre isso. E pelo meio de surpresa, falei, cara, você vai me indicar para uma coisa que, né, eu não domino, eu não sei fazer o programa, não sei lidar com o programa de estatística que é o Datavoli, né? E nessa eu tive um problema de toque mesmo, de transtorno compulsivo obsessivo, né? Então eu tive isso. Então eu contava números o tempo todo, eu gravava sequências de código de barra, Que interessante. contava segundos do relógio, então eu tinha uma marcação assim, eu ficava contando mentalmente os segundos do relógio e dando treino. Então eu olhava, se eu acertasse a hora, o minuto e o segundo, eu gravava as sequências que eu acertava. E ao final da noite eu anotava num caderno e dividia pelas horas do dia, por 24 e fazia uma média num caderno. Olha só a doideira. E aí eu tive que fui num psicólogo e tal, e já me Uhum. mandaram para psiquiatria, que eu tive que tomar remédio para diminuir essa ansiedade, Só que isso me ajudou, porque quando eu estava nesse processo, quando eu tive a oportunidade de ir para a seleção. E quando eu cheguei lá, o Percy, que é o técnico, que era o técnico da Sub-19 na época, falou, cara, você é o único estatístico que não sabe trabalhar com o programa. Você tem um mês e a gente vai para a Argentina. E aí na Argentina a gente vai fazer os amistosos. Se você conseguir fazer, você está dentro, porque você é treinador. E a gente quer mudar essa linha do estatístico. A gente não usa mais esse termo, né? A gente usa analista de desempenho, né, hoje. E a gente não é formado em estatística, né? Nós somos analistas de desempenho do esporte, do voleibol, no caso, né? Sim. E aí, pô, você tem um mês para ficar bom nisso daí, a gente vai para lá. Cara, pensa, no alto nível, você tendo que aprender em um mês. E aí, esse toque que eu tinha me ajudou, porque eu tinha facilidade em gravar as coisas, né? E em um mês eu fui para Argentina, fiz o jogo, o primeiro amistoso, aí o Percy, lembro até hoje, bateu no meu ombro e falou bem-vindo, né? Então eu Que consegui. legal. É uma história bem maluca. E aí, depois da seleção, o meu nome ficou um pouco mais amplo aí dentro do Brasil, né? Eu tive oportunidades, eu tenho 7 Superligas nas costas, Mundial, Sul-Americano, campeonatos importantes aí que fizeram parte da minha trajetória. Então, deixa eu entender, Leandrão. Eu também achei que primeiro que era Leandro Kakaroto era o sobrenome. Eu falei, o cara deve ser sobrinho O de jogo, o primeiro chinês, amistoso, aí o japonês, Percy, coreano, lembra até alguma hoje, coisa. Eu bateu vi no meu uma ombro, parada. Então é Leandro Carvalho. Kakaroto vem do Dragon Ball, é deu um isso. apelido. Mas Mas não tem já, já, problema, já, né? já, É assim que me já, conhece. já,
todo mundo te conhece assim. E aí você também Sim, é sim. formado em educação física, como eu, bom show de bola. É nível 3, né? Inclusive, né, a pessoa ainda te pergunta, né, essa parada, pô, a pessoa ainda me pergunta se eu sou nível 2, 3 ou 4, nem eu sou nível 2, e dá cursos, né, no nível 3, enfim. Faz hoje também, além de ser técnico, treinador de voleibol, também faz o trabalho de analista de desempenho. Isso? Sim, E isso, tem passagens exatamente. aí por alguns clubes, 7 Superligas, mundiais, seleção brasileira. Isso, Leandrão? Exatamente. Poxa, massa. Legal. Leandro, que legal, cara. E aí, como é que chegou essa parada? Olha só que interessante, né? Como é que chegou essa parada da estatística, né? De você fazer análise de desempenho. Me conta aí, você era treinador aqui aonde? Só organiza para mim aqui, Leandro. Tá, eu aqui em Curitiba, eu comecei no Positivo, né? Aí No do positivo. Positivo eu fui dar treino para uma equipe master, que foi onde eu comecei a trabalhar com as equipes mais velhas, né? E aí dessa equipe eu fui para o APCF, que é um clube aqui de Curitiba, né? E aí da E daí dentro da PCF, APCF fiquei 10 anos na APCF, mas na APCF mesmo eu fui para a seleção brasileira, fiz as Superligas todas trabalhando na APCF, então eu mantinha, né, essas condições. Mas também aconteceram de eu negar algumas coisas, né? Por exemplo, há 2 anos atrás eu tive a oportunidade de ir para a Alemanha, eu fui convidado para ser um auxiliar lá e analista de desempenho com a equipe do Frankfurt, e eles tinham classificado para a Champions League, que ia ser na Rússia. Então, eu conheci o analista de desempenho da Alemanha no Mundial, tudo, ficamos amigos, né? E ele falou, cara, o time está precisando de alguém experiente, estou querendo te indicar. Eu falei, pô, me indica aí, né? Vamos ver o que dá. E aí os caras me chamaram mesmo, falaram, ó, estamos indo para a Rússia, queremos que você venha. O técnico era da seleção canadense, se eu não me engano, que estava lá. E era uma grande oportunidade, assim. E eu acabei não indo por causa de algumas coisas, por causa do clube da PCF mesmo, e eu estava no Curitiba Vôlei também, né? Há 2 anos atrás, eu tendo a Superliga aqui. Então eu recebi algumas propostas no ano anterior também, eu recebi 5 propostas de Superliga A, que foi um ano que que bombou, massa. assim, que aconteceram, até uma das equipes era o SESI masculino, esse time do SESI masculino naquele ano foi vice-campeão da Superliga, então pô, eles fizeram uma proposta, quero dar uma balançada, porque eu falar, quando você vai para o alto nível, cara, é sazonal, né? Então, você está um ano ali na equipe, no outro ano você já não sabe, né? Então, os projetos, eles são assim, né? É diferente de você estar num clube onde você tem a tua carreira dentro do clube, o clube vai estar sempre ali, né? E as equipes de alto nível não funcionam de maneira geral assim, né? Claro que tem o Minas Tênis Clube, tem Pinheiros, alguns times que são vinculados aos clubes, e aí esses clubes você consegue ter uma carreira um pouco mais longa, né? Se não, o alto Legal. nível Mas tem olha, essa olha pedreira que ali. bacana. Perdão, Leandro, mas olha que bacana, né? Essa sacada toda de aceitar esse desafio, de mesmo entendendo bastante de número, né? Tendo essas situações, tua particularidade com os números, você entendeu, fez o curso, aproveitou a oportunidade, e aí a partir disso muitas portas se abriram para você. Pô, e isso é importante para o atleta, né? Entender que está preparado, fazer um bom trabalho hoje, estar preparado, porque a hora que surgem algumas oportunidades, ele saber aceitar, não dizer não, e aí isso pode abrir várias oportunidades. E aí, anos mais tarde, você começa, né? Posteriormente, dizer não para recusar algumas coisas, mas também abrir outras oportunidades. Mas primeiro você fez o teu trabalhinho de base, plantou bem, fez o teu bom serviço, e aí as coisas, você começa a escolher teus caminhos. Leandrão, eu resolvi colocar esse tema, esse título aí, a numerologia no esporte, justamente para chamar a atenção dos caras, velho, né? Diz a inteligência emocional aí, algumas situações de palestra. A primeira coisa que tem que fazer é dilatar a pupila do cara, né? Chamar a atenção. Pô, vamos lá, numerologia, que parada é essa aí? Porque eu costumo. Eu tenho um trabalho que eu faço de coach esportivo e eu tenho uma ferramenta que é de perfil comportamental e eu costumo brincar, cara. Que eu fosse ler a mão da mulherada, dos homens aí, é muito fácil, porque tipo, minha numerologia ganha muito dinheiro.
Mas essa numerologia de astro não tem nada a ver com física quântica. Deixamos de lado, respeitamos o trabalho de cada um e tal, mas vamos falar isso voltado para o esporte. Beleza? Tamo junto? Uhum. Vamos lá. Tranquilo. Tá Fala bom. um pouquinho, Leandro, então, desse trabalho. Qual que é a diferença? Vamos separar, então, o treinador e o analista de desempenho, já que você, mais do que ninguém, tem essa propriedade, só para a gente alinhar aí. Tá. Então, vou explicar basicamente o que um analista de desempenho faz nas equipes, tá? A gente faz análise dos números do jogo e do treinamento, tá? Então, quando você pensa em analista de desempenho, geralmente a pessoa vê lá o cara que fica no computador durante o jogo, mas isso não acontece somente no jogo, isso acontece muito em treino, é muito importante no treino. Porque no treino que você começa a entender os padrões que você tem para utilizar no jogo, né? Existem os números de jogo e a gente busca dentro desses padrões e números do jogo treinar próximo ou acima do que você precisa para conseguir os seus objetivos durante o jogo, né? Então, quais são as ferramentas que nós utilizamos para isso, né? Nós utilizamos muito a análise de vídeos, tá? Então, os treinamentos eles são filmados, né? Então, você tem uma filmagem, nós utilizamos a filmagem técnica, que é uma filmagem de trás, para você conseguir ver as movimentações, né? Todos os fundamentos sendo executados e de uma forma mais ampla. Hoje utilizamos as câmeras bolinha, né? As GoPro, também em ângulos diferentes, para analisar os conceitos técnicos do voleibol, né? E conceitos táticos também. Então, as filmagens elas são muito importantes e isso faz parte do analista de desempenho. Então, se o treinador precisa, vou fazer uma análise de recepção, por exemplo, eu preparo todo o equipamento de filmagem para que ele tenha essa informação de uma forma rápida e que ele acesse isso e consiga fazer as suas avaliações e consertos, caso sejam necessários, né? A gente faz análise de fundamento, isso, a gente faz análise de fundamento individual com equipamentos também, né? Por exemplo, no saque, nós utilizamos o radar para fazer esse controle de saque. Então, o que nós temos hoje? A gente tem um protocolo de saque, onde as meninas ou os atletas, de maneira geral, executem o saque de uma forma com que a gente indique, né? Queremos um saque numa zona de conflito, tal posição, paralela e diagonal, e avaliamos o percentual de acerto, o percentual de direção, se ela consegue dominar, o atleta consegue dominar a condição da batida da bola, né? E a velocidade. Então, a gente tem vários vetores onde a gente consegue fazer uma análise total disso. Então, para isso, só vai utilizar um computador com uma planilhinha ali do Excel e um radar, né? E dentro disso, você cria um protocolo e consegue pôr valores nas atletas. Porque, na verdade, a análise de desempenho, ela transforma o jogo em números. É isso que você precisa, porque os números eles são palpáveis, né? Você consegue identificar o seu atleta de uma forma mais concisa e direta. Você não precisa achismo, né? O achismo no nosso esporte, que é um esporte de repetição e perfeição, infelizmente não tem espaço, né? Nós usamos também o delay em relação a algumas condições de fundamento também. Por exemplo, vou dar exemplo do bloqueio. Então, o atleta hoje, ele executa as ações de bloqueio e ele tem no programa, já no telão, a imagem dele 15 segundos depois do que ele fez. Então, ele executou a ação de bloqueio, ele já olha o que ele acabou de executar. Então, isso é um feedback visual muito importante, muito importante. Hoje, já tem equipes que trabalham com telões em cima, onde a equipe adversária, por exemplo, ele vai jogar contra o adversário aqui, a equipe adversária está fazendo o seu jogo e o atleta, digamos, um central, está olhando o que a equipe está fazendo e está fazendo as ações de bloqueio, olhando, tendo esse estímulo visual. E, então, são ferramentas que nós utilizamos para fazer com que o treinamento fique o mais próximo possível do jogo e que a gente tenha efetividade no que a gente está fazendo, né? E também usamos... Pode falar. Perdão. E o quanto isso... Desculpa te interromper. E o quanto isso realmente é efetivo, Leandro? Porque isso a gente está conversando de alto nível e seleções brasileiras. É isso? Sim.
pô, a gente está falando de alto nível, né? Superliga, grande maioria, e de todas as seleções brasileiras. E o quanto realmente isso é efetivo para o atleta, mesmo que seja alguém que esteja acompanhando essas entrevistas, que atleta amador ou atleta de base, o quanto isso é importante o atleta ter esse feedback dele momentaneamente através de uma filmagem ou através depois estatisticamente. O quanto isso é importante e o quanto é eficaz, Leandro, na tua opinião? Olha, Thiago, eu acho que é muito, muito. Inclusive, nós trabalhamos com a pirâmide invertida, na minha opinião, porque a gente tem tudo no alto nível e diminui na base, né? Sendo que o mais importante é a base para você chegar no alto nível, sabe? Então, isso é o problema. Eu acho que todos esses recursos deveriam ser utilizados, claro, devido à categoria que se está trabalhando com o atleta, né? Pô, é importante você ter a velocidade do saque no 15? Talvez não seja, né? Mas é importante você saber o quanto esse atleta acerta de saque, o quanto ele pode chegar, né? O estímulo visual é muito importante, porque tem muitos atletas que treinaram a vida toda e não se viram fazendo o fundamento, não se viram jogando quase nenhuma vez. Então, eu acho que é muito importante, porque quando chegam no alto nível, por incrível que pareça, alguns atletas nunca tiveram um trabalho como esse, de chegar, pô, eu nunca trabalhei com delay, eu nunca me vi fazendo, né? Atletas pegam sub-18, sub-19, chegando numa equipe de alto nível, nunca teve essa oportunidade. Então, para mim, a pirâmide está ao contrário, né? Mas é o que a gente tem de realidade no Brasil hoje. Algumas equipes até estão evoluindo nesse ponto, né? As equipes estão crescendo e se preocupando cada vez mais devido à preparação dos profissionais que estão envolvidos também. Eu acho que os profissionais estão um pouco mais preocupados, né? E se teve uma coisa que essa pandemia ajudou muito foi isso, né? Essa troca de informação, esse acesso às pessoas e os seus trabalhos, eles estão fazendo com que a gente cresça. Eu, pelo menos, assisto, acho que 5 lives por dia de um monte de gente, né? No mundo inteiro. Então, eu acho extremamente importante isso. E olha só, né? Como a gente pode sempre... Vamos só abrir um parênteses aqui, essa questão da pandemia, né? Eu cheguei a conhecer vocês e algumas personalidades do voleibol graças à pandemia, cara. A gente tá fazendo essa live aqui graças à pandemia. Então, eu como treinador mental de atletas, treinador de cérebro, eu procuro sempre ver o lado bom das coisas e usar isso para mim e para os meus atletas. E, cara, eu sou muito grato por estar num grupo ali só de dinossauro, de mafioso mesmo do voleibol, né? Ali é impressionante. Ali é pesado aquele grupo, hein? É só craque, só craque. Só fera, cara. Ô, Leandro, mas olha só. A gente vai falar das 3 dicas que eu pedi para você trazer, né? Você explicou um pouquinho o que o analista de desempenho faz, que não é estatístico, né? Estatística é o cara formado em estatística. Vocês ou outros profissionais fazem a análise de desempenho, matematicamente falando, assim, para o esporte, seja futebol, voleibol, basquete, handebol, seja qual esporte for. E a gente vai falar dessas 3 dicas. Mas antes, olha só, essa pergunta não estava preparada, mas vou fazer pro Leandro. Cara, já que vocês têm esse feedback instantâneo, tanto instantâneo, momentâneo, né? Tanto de números para os atletas de estatística, passe, defesa, ataque, contra-ataque, né? Velocidade da bola no saque, esse tal do delay também, com alguns auxílios de algumas filmagens laterais ou outro lado do ginásio. Cara, o que você já viu em feedback emocional, cara? Olha a pergunta, olha, eu tô te botando na fogueira, cara. Sabe por quê? Porque esse ano, não sei se você sabe, esse ano eu trabalhei nesse segundo semestre, eu trabalhei com 3 atletas profissionais do vôlei. Uma é a Sabrina Machado, a Maria Alejandra, eu trabalhei com a Tainá Rodrigues lá do Peru, tá? Só para organizar aqui, o que você vê no alto nível em questão aí desse biofeedback ou desse feedback emocional? Porque eu quero que você responda e eu vou te dizer o porquê que eu estou fazendo essa pergunta para você. O que você vê isso aí, Leandro? Então, Thiago, eu acho que, como eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes lugares, né? Por exemplo, uma seleção brasileira é o sonho de todo mundo, né? Sim. Então, lá na seleção, nós temos um psicólogo para cada categoria. Então, tem um para sub-19, um para sub-21, aí tem a seleção de novos e adulto. Então, existe esse acompanhamento psicológico.
Então, existem ferramentas que eles utilizam. Então, na seleção existe, tá? E eu trabalhei um ano em São José eu trabalhei alguns anos em São José dos Pinhais, mas um dos anos a gente levou uma psicóloga esportiva para lá, e que eu achei sensacional o trabalho dela. Ela tinha um trabalho de algumas ferramentas para serem utilizadas no jogo, sabe? E não é a questão da psicologia comportamental de tratamento, não é a psicologia esportiva mesmo. Tanto que ela fez parte de alguns atletas de ciclo olímpicos, tudo, uma grande profissional, assim. E eu achei super legal, e eu acho extremamente importante, mas de maneira geral, Thiago, não existe. Não existe esse controle, essa devida importância, porque, na minha opinião, alguns treinadores mais jovens, da nova geração, e alguns das gerações anteriores que estão buscando conhecimento, que buscam sempre aperfeiçoar seu trabalho, eles que vão dar a abertura para esse profissional entrar. Legal. Dentro dos projetos, né? Mas a gente conhece que muitos profissionais não gostam disso, não vê a importância disso, talvez não tiveram acesso ao conhecimento para conseguir entender que o atleta ele é um todo, né? Não adianta eu ir lá e encher ele de relatório, de números através do programa, de imagens, de treinamentos, e o atleta se não souber lidar com aquilo dentro de uma ação de jogo. Porque tudo vai por água abaixo se você não tiver esse feedback emocional e de entender o que está acontecendo com ele, né? Tanto para jogar, como para a carreira, como para várias outras condições, né? Legal. Eu te falo isso nessa questão, pô, eu fico feliz por saber que você já trabalhou com alguns profissionais, algumas pessoas, isso é incrível dentro dos clubes, nessa questão da psicologia esportiva é fundamental, principalmente na base das seleções brasileiras de voleibol. E eu te falo isso porque por exemplo, essa semana eu fiz um atendimento com um cliente aí que a gente fez uma ferramenta chamada Feedback 360, Leandro, onde a gente dá uma tarefa para o cliente, para o atleta levar para algumas pessoas, separar em 2 grupos, né? Grupos de profissionais, técnicos, gestores, supervisores, e a segunda tarefa é para ele levar para alguns outros atletas, para ele pedir o feedback das pessoas, como que as pessoas veem os pontos fortes, como que os atletas, os treinadores veem os pontos fracos, e a gente pede sugestões, e cara, isso dá um baita desenvolvimento, como o feedback estatístico, como o feedback da filmagem, cara. Então, e aí o nível começa a aumentar, com certeza. Mas, pô, que massa, que bacana. Leandro, eu pedi para você trazer então aí, para esses atletas aí, nessa tua... Qual é a sua idade, Leandro? Eu vou fazer 42 esse ano. Rapaz novo, meu. Os caras devem dizer que você é mais novo, né, cara? Pô, mais jovem. Legal, Parece. 42, show de bola. Eu pedi para você, Leandro, separar 3 dicas e a gente conversar uma dica de cada vez. Eu queria saber de você, então, qual que é a primeira dica que você gostaria de trazer, deixar Estudo. É extremamente importante você estudar. E eu vou te dizer por quê. Se eu perguntar para várias pessoas sobre as equipes que foram campeãs olímpicas do Brasil, do vôlei, você vai me falar os 6 jogadores da masculina, os 6 jogadores da feminina. Você vai ter dificuldade em lembrar os reservas. Você vai ter dificuldade e talvez nem vai conhecer os reservas. E você não pode dizer que eles não foram vencedores. Os caras têm medalha olímpica. E aí? E essas pessoas, hoje, muitos atletas desses têm dificuldade em fazer o seu dinheiro para frente, têm dificuldade porque se você não explora a tua imagem para você vender a sua imagem até o resto da sua vida, como vários atletas têm, o Giba, por exemplo, é um deles, que fala o nome dele, todo mundo conhece, então a imagem dele vende, você não tem o que fazer depois disso, né? Ou você vai virar um treinador, vai ter que estudar para isso, vai ter que entrar num cenário. O que você vai fazer depois dessa carreira? Porque um cara que foi campeão olímpico
mas não foi titular, não pode ser esquecido dessa forma. Então, busque conhecimento de todas as formas. É muito importante, até na sua carreira, porque nós trabalhamos com atletas de outras nacionalidades, por exemplo, o atleta americano. O atleta americano, ele tem, de maneira geral, é muito inteligente. Então, taticamente, ele entende melhor o jogo, ele consegue entender as minúcias do jogo, ele entende relatórios estatísticos, ele entende a importância daquilo, porque é uma filosofia deles, estudar é uma filosofia deles. Então, o primeiro passo e primordial para mim é estudo. E eu sei que você é um cara dos livros, até tem um livro aqui, ó, que é Quais são suas chances? Fala de probabilidades matemáticas. Então, eu, como sou maluco por números, gosto muito desse livro. Então, acho que estudar, para mim, é a primeira dica e a mais importante de todas. Pô, cara, e eu sou, como você, um maluco por estudar. Eu acho incrível, Leandro, porque hoje bate com o vôlei. Não dá para falar de sucesso, de motivação, apenas com frases de autoajuda, cara. Hoje tem ciência, hoje tem pesquisas, evidências que comprovam por A mais B o que tem que ser feito. Hoje tem ciência que comprova por A mais B o que deve ser feito para melhorar o passe, o ataque, o bloqueio, acelerar o saque, velocidade, enfim, tem números que comprovam. E quando a gente mostra isso para o cliente, ó, se fizer esse caminho, vai acontecer isso. Se fizer esse caminho, vai acontecer aquilo. Então, e aí a opção é do cliente. No alto nível, cara, trazer essa pesquisa é fundamental. E golaço, sacadaça sua quando você fala para o atleta estudar, porque eu não sei, eu vou te fazer uma pergunta assim que posso te colocar na parede, mas estatisticamente, Leandro, qual é de cada 100 garotos aí hoje no voleibol, né, falando, quantos chegam ao alto nível de verdade e conseguem viver do esporte, cara? Cara, eu não tenho esse número exato, mas eu vou falar em percentuais, cara. Eu acredito que de todos os atletas que jogam voleibol no Brasil, o alto nível eu acho que corresponde a 5%. Entendeu? Porque você pensa aí nas equipes, hoje na Superliga, nós temos 12 equipes na Superliga. Temos 8 equipes que foi ano passado na B. E acabou. Aí projetos que aparecem da C, então não tem muito espaço para você jogar, né? Daí você vai para uma seleção brasileira, tudo bem, mas é uma coisa que é passagem, né? E aí você vai crescer. Então, cara, já não tem espaço. O funil é muito pequeno, né? O funil é muito pequeno. Por isso que o que a gente falou de estudar é muito importante. O que eu acho que é legal é que se o cara não for atleta, se a menina não for atleta, que ela seja uma empresária que invista no voleibol para frente, que ela seja uma apaixonada pelo vôlei, crie projetos, porque o voleibol, o esporte de maneira geral, ele não é só o alto nível, né? O alto nível, infelizmente, são para poucos, né? Eu sempre falo que eu tive oportunidades que muitos outros caras, se tivessem, talvez fossem muito melhor do que eu, né? De estar convivendo com caras que têm história, que têm conhecimento, de estar em nível mundial, e eu tive essa oportunidade, eu gostaria que mais gente tivesse, porque isso faz a gente crescer demais. Então, o funil é muito pequeno, poucas pessoas vão para alto nível, né? Então, estudem que os caminhos aumentam. Basicamente, Leandro, eu acho que deve conhecer o princípio 80-20, né? A tal da regra do Pareto, né? Que é o princípio, o Pareto do Pareto, né? Ou seja, 5%, né? E para a seleção ainda vai diminuindo muito mais esse paretão, né? Então, ou seja, quem vai assistir aqui, isso que você fala serve para 95% das pessoas. Mano, se você não der jogador de voleibol, de futebol, de natação, atleta do que for, estuda essa parada aí para ter uma vida digna, né? Uma cultura, porque o americano é o cara que ele passa por todas as etapas dentro da universidade, do college, né? E aí faz university, né? E ainda assim continua jogando. E assim, Leandro, eu sei que estatisticamente, depois que os jogadores, principalmente da NBA, que são números que eu sei, cara, mais de 50%, 60% depois que encerram a carreira, tem problemas com álcool, separação, confusão policial.
mais de 50%, 60% voltam a ficar pobre, cara. E voltar a ter dificuldade. Pobre financeiramente, né? Nada de cultura nem de espírito. Mas tende a voltar a ficar pobre financeiramente. Então, isso é... Cara, e quando o cara tem um estudo, tem uma bagagem, isso favorece, com certeza, no hoje e depois da carreira do atleta. Tamo junto? Sim, tamo Irmão, junto. segunda dica, vamos lá, olha só, já entrou de sola aí, Leandro. Porque aqui, ó, olha só, Leandro, eu não tô pra passar a mão em ninguém, nem você tá pra dar tapinha nas costas. Hein? Se for pra te dar umas voadoras pra pessoa ir pra frente mesmo, meu. Vamos lá. Segunda dica, meu irmão. Eu acho que a segunda é uma dica que todo mundo conhece já e ninguém atinge o sucesso se não tiver, né? Que é a dedicação. Então, qualquer coisa que você vá fazer, se você não se dedicar, você não vai ter sucesso, né? São poucas as pessoas que conseguem alguma coisa na sorte, e a sorte acaba, né? Então, você pode até conseguir alguma sorte que você teve, mas você não vai se manter naquele lugar pela sorte, não tem como, né? Então, eu acho que dedicação é algo extremamente importante na carreira aí dos atletas, na carreira de qualquer profissional, né? Eu Dedicação. fui uma pessoa que passei por várias coisas para conseguir chegar lá. Eu tive que me dedicar realmente, porque eu fui fazer o programa, o Datavolley, o programa estatístico, ele é super complexo para você fazer a manutenção dele, alimentar o programa. Então, se eu não tivesse esse negócio de me dedicar àquilo, eu jamais conseguiria. É muito complexo assim para se aprender sem dedicação, não tem como, né? Então, acho que é uma dica importante. Olha só, Leandro, porque só para o pessoal entender, né? Estudar é importante, show de bola, ponto. Dedicação. Conta só para você chegou na seleção, não conhecia do Datavolley. O que você fez para entender a porra do Datavolley, velho? O que você fez? O que você deixou? O que você abriu mão, deixou de lado? E o que você fez extraordinariamente, cara, para entender o Datavolley e ser esse cara que você é hoje na análise de desempenho a nível mundial, cara? Não tô nem falando nacional. Cara, como eu falei, a minha história da seleção como foi muito maluca e muito rápida, para mim, quando chegou, falou, ó, cara, você tem a oportunidade de estar numa seleção brasileira. E aí? Você tem um mês para aprender. Nesse um mês, eu já não sou de dormir muito, né? Não é uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é dormir. Sem brincadeira nenhuma. Eu devo ter digitado mais ou menos em um mês, uns 500 jogos, cara. E 500 jogos para você digitar é coisa, hein? Então, eu ia dormir 3h30, 4 horas da madrugada e digitando o jogo em vídeo. Todos os jogos que eu via de gente fazendo na cidade, eu ia lá, sentava e tentava digitar para aprender ao vivo, né? Porque uma coisa é você sentado na tua sala ali, digitando e olhando o vídeo na TV, outra coisa é você dentro do ginásio, barulho e muitas gente, né? Muitas pessoas ali em volta. E eu tenho uma coisa também que eu usei como uma ferramenta para gravar. Eu gosto muito de cubo mágico, né? Então eu tenho coleção aqui, tenho vários cubos mágicos. Aí o que eu fazia? Eu dificultava ainda mais a digitação. Então eu digitava um rally e fazia uma parte do cubo mágico para ver em quantas jogadas eu conseguia fechar o cubo mágico. Então eu dificultava ainda mais o que já era difícil, porque eu queria me tirar de uma situação de conforto. Eu precisava ver o quanto eu iria responder numa situação de pressão, que é o que você vai viver no alto nível, né? Então eu tive que me dedicar muito não só nesse um mês, né? Porque quando eu fui para a Argentina fazer os jogos, eu era um profissional e hoje eu sou outro. Eu aprendi muito e me dediquei muito e eu acho que eu tenho muito ainda para aprender. Estou longe de saber tudo, muito longe. Tem muita gente na minha frente aí, mas tem que se dedicar, que senão você não tem como chegar. Olha só que sacada para quem está assistindo, né, Leandro? Eu não sei se você já leu o livro Fora de Série, Leandro, do Malcolm Gladwell, mas eu te recomendo fortemente. Por quê? Lá o Malcolm Gladwell conta a história dos várias personalidades. Por exemplo, a história dos Beatles, cara. Os Beatles, antes de ser os Beatles que são antes, hoje, eles talvez eram como você, tinham muita dificuldade no início e não era aquela banda que foi hoje e era a história. Para você entender, Leandro, e fazer um link com essas 500 jogos em um mês, eu dividi aqui 500 jogos divididos em um mês, são 16 jogos, cara. 16 jogos por dia, cara. Eu não sei quanto tempo você leva para editar
cada jogo. E aí eu volto para os Beatles. Os Beatles tocaram em Hamburgo durante 4 anos, 1.600 noites, cara. E assim, 1.600 noites seguidas praticamente. Existe banda de rock, de o que for, de pop, de MPB, que não tocou 1.600 noites na carreira. Então, eles construíram uma base boa. Trazendo para você, você traz seus 500 jogos em 30 dias, são 16 partidas em média por dia, mais o cubo mágico, cara. Então, o Leandro Kakaroto, que é hoje essa referência, que chegou onde chegou, cara, teve uma base. Mas o início, como os Beatles, nunca é fácil. Se o cara, se nego não tiver essa parada de dedicação, cara, não chega. Então, olha que interessante. E o Gladwell fala dessas 10 mil horas, que é o que os Beatles tinham. Eu não sei quantas horas você tem, 1.000 horas tem hoje na área de análise de desempenho. Mas para chegar onde chega, cara, pô, desafiar quem aqui nessa live, quem for assistir isso aqui, essa parada e depois, ficar um mês fazendo edições de 16 jogos, cara. Não é para qualquer um, não, Leandro. Tem que ser fera mesmo, cara. Entende? Faz sentido? Doideira, hein, cara? É igual assim, Thiago, para você hoje, o que seria na tua profissão o suprassumo, o ápice para você? Onde seria o estar? Se você tivesse a oportunidade, pode falar. Perdão, se a pergunta está falando, eu não entendi. Uma pergunta. O meu suprassumo um dia, Leandro, é chegar a ser um campeão olímpico, um campeão mundial no vôlei, futebol, handebol, basquete, natação. Mas para o cara ser um suprassumo, o que ele precisa passar? Ele precisa passar pela penitência do mês editando 30 jogos. O cara precisa passar pela penitência de ter 4 anos tocando 1.600 horas, 1.600 noites seguidas. O cara tem que ralar, estudar muito, cara. Para mim, a penitência é ler um artigo científico todo santo dia e ler no mínimo 2, 3 livros por mês. Quando eu dou palestra para o professor e eu pergunto, quantos livros você lê? Quantos artigos científicos você lê? Não, porque eu entendo que a leitura, ciência é importante e é a base, cara, para fazer um bom trabalho. É estatística isso, né? E aí te ajuda nisso. Não vou chegar lá de qualquer jeito. O atleta não vai chegar lá de qualquer jeito. E se te falasse assim, você tivesse a oportunidade de ir para uma Olimpíada e falasse para você, Linhares, você vai ter que ler aí 100 livros em 2 meses. Cara, você ia dar um jeito, entendeu? Porque é o teu sonho. E para mim, quando apareceu a oportunidade, eu falei, não, porra, quantos caras não querem estar numa seleção brasileira? É a oportunidade que eu tenho, não preciso dormir, eu durmo depois, não tem problema. E o Mundial, cara, é uma coisa bem louca, assim, só para você entender, quando eu fui pro meu Mundial, é uma coisa sensacional. Você trabalha numa sede, num país, né? Digamos, vou dar o exemplo da Argentina, que foi onde eu fui. Então, eram 2 cidades. Um grupo está aqui, outro grupo está ali, em 2 cidades diferentes, próximas. E jogo. Você vai, o estatístico, o analista de desempenho, primeiro que chega, digita o jogo, vê todo o dia inteiro, não vê quase essa equipe, falando com gente do mundo inteiro, se virando. Aí você vai pro hotel, prepara as coisas, passa para os caras e estuda. Beleza. Aí as equipes que vencem ficam numa sede e as que perdem vão para outra sede. Nesse dia, cara, você troca de sede e não tem jogo. Você trabalha tanto no Mundial, cara. E quando você vai para esse dia que você não joga, você só dorme. Eu só dormi. Eu acho que eu perdi 6 quilos, acho que no Mundial, cara. Para trabalhar e quase não comi. E queria fazer o meu melhor trabalho, entendeu? E você fala assim, quantos mundiais você quer ir? Cara? E, não, quantos forem possíveis, porque é uma coisa que você gosta. E vai chegar na minha terceira dica, isso que eu falei. Manda lá, pode emendar. Ô, Leandrão, a gente tem aqui acho que uns 10 minutos para falar, cara. É tão massa que tá o nosso bate-papo. Passou a hora voando. Eu queria desafiar quem está assistindo essa live primeiro, antes do Leandro trazer a terceira dica, dá um print na tela, marca o Leandro e escreve aqui o quanto esse depoimento, essa entrevista com o Leandro tá ajudando, o quanto essa nossa live está te ajudando. Dá o print e marca lá o Leandro Kakaroto, o Thiago Linhares Coach, vai ser bacana depois saber de vocês o quanto a gente te ajudou. Estudar, porra! Se dedica, mano. Se liga, não tem sucesso sim. O sucesso só vem antes de trabalho no dicionário, né, Leandrão? Terceira dica, cara. Bora lá, vamos lá. Cara, terceira dica é ser feliz com o que você faz.
Porque não adianta, você tem que se encontrar no mundo, cara. Porque se você pensar que 60% ou talvez até mais que isso, você passa trabalhando na tua vida, cara, se você faz algo que você não gosta, que você não é apaixonado, é difícil, é muito difícil. Você não vai ter as duas outras coisas que eu falei. Você não vai conseguir estudar porque não é uma coisa que te interessa, você vai estudar o mínimo só para conseguir fazer aquilo. E a Mas, tua dedicação vai ser a mínima para fazer aquilo. Agora, quando você é apaixonado, cara, você perguntar para mim, porra, e muitas pessoas perguntam para mim, porque tem meses aí que eu quase nem paro em casa, cara. É avião, desce de avião, vai pro hotel, jogo, volta, avião de novo, então eu passo mais tempo dentro do avião do que dentro da casa. Mas eu sou apaixonado pelo que eu faço, eu amo o que eu faço. Eu sempre falo assim, pô, vamos falar de números aí, pega análise, vamos estudar, vamos dar treino até não sei que horas. Cara, eu vou, porque é uma coisa que eu sou apaixonado, eu amo trabalhar com voleibol. Né? E eu tenho uma particularidade muito esquisita, assim, eu não gosto de jogar mais, eu fui atleta de voleibol, e eu não gosto de jogar, não gosto, não gosto. Tanto que tem os campeonatos master, a galera me chama e fala, cara, como que você é um cara tão apaixonado por isso e conhece tudo e não gosta de jogar? Então, eu enterrei o meu atleta faz tempo já, mas eu sou tão apaixonado por tudo que envolve o voleibol e para mim eu sei que eu estou no lugar certo. Eu já passei em concurso público, eu podia ser funcionário público, e poderia ter feito várias outras coisas, fui bancário, fui um monte de coisa, mas eu me encontrei realmente nisso, no voleibol, e hoje eu sou extremamente feliz. Então, se você ama o que você faz, você tem que ser feliz com o que você faz, e aí você vai ter sucesso com certeza. porque você sente que você trabalha, Leandro? Não, eu me Essa é a divirto parada. bastante. Se entende? Esse é o jogo. Você é um analista de desempenho que no final do mês recebe um bônus, cara, pela tua diversão, saca? A palavra trabalho, ela vem do latim, Leandro, tripalium. Tripalium vem do tri, de três. Antigamente, nos bois, nas vacas, eram colocados, até mesmo alguns escravos, eram colocados três paus, assim, três madeiras para gerar um incômodo para aquela indivíduo, para o boi, para a vaca ou para o próprio escravo, trabalhar de maneira incômoda, né? Trabalho forçado. Então, o trabalho vem dessa palavra de tripalho. E quando hoje, Leandro, a pessoa trabalha, cara, ela tá fazendo algo que ela não é apaixonada, logo ela não é feliz, é um incômodo para ele. Eu não sei o quanto você, Leandro, acredita na Bíblia. Eu não estou aqui para dizer se é certo ou errado, se Jesus existiu. Não é o Jesus espiritual, mas existe uma parábola dos talentos, cara, que tem tudo a ver, né? Existem três empregados que receberam. Um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 e um recebeu 1. O que recebeu 5 talentos do dono das terras, ele dobrou, ou seja, ficou com 10 talentos. O que recebeu 2 talentos ficou com 4, ou seja, dobrou também. O que recebeu 1 talento, ele enterrou na terra, literalmente, não fez nada. E o dono da terra volta e pergunta, cara, o que você fez com o talento que eu te dei? Ele, enterrei, não fiz nada, né? Pô, o cara fala, pô, você é o meu trabalho, eu te dei uma coisa aqui, em vez de você usar para multiplicar, para fazer o bem para você e para mim, você não fez. Então, cara, você não vai embora, você não me serve. Então, cara, eu acredito muito isso, que quando um profissional do esporte, ou um bancário, ou um médico, dentista, ou atendente está fazendo uma coisa que ele não gosta, que ele não ama, ele está fudendo o mundo, está fudendo ele mesmo, está ferrando, e ali ele atende mal as pessoas e não desempenha o melhor trabalho que ele gostaria de estar fazendo. E quando você fala pro cara ser feliz, ou seja, com o que faz, cara, é o caminho do sucesso, porque olha só, cara, existe um livro chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz, que os caras achavam antes, Leandro, que tinham que ter sucesso na vida, ter dinheiro, ter emagrecer, comprar um carrão, tá numa seleção brasileira, tá num grande time, para depois ser feliz. E o cara, o Sean Ashore, que é o autor do livro, fala que ele foi pesquisar os caras de sucesso, ele fala o seguinte, é o contrário. Olha a importância da pessoa ser feliz hoje. Porque como que é o Leandro feliz, contente, alegre, de bem com a vida? Como é que ele vai para a seleção? Como é que ele vai para o trabalho dele? Como é que são as estatísticas? Como é que fica a cabeça dele? Cara, o cara produz muito mais. Então, é importante o indivíduo sacar hoje
ele precisa estar feliz hoje e buscar, né, Leandro, se possível, o que ele quer e gosta de fazer, porque o sucesso dele, o resultado dele, o cara ficar 500, fazer 500 jogos, o cara tem que ser doideira mesmo, velho, não é pra qualquer um, não. Faz sentido a comparação, né, das histórias, das pesquisas em relação a isso? É isso mesmo? Estamos falando a mesma língua ou o que é aí? Com certeza, com certeza. E uma coisa liga a outra, né? Se você pegar as dicas que eu falei aí, são três coisas totalmente interligadas, né? Que uma depende da outra, uma puxa a outra, e eu acho que, que são dicas que funcionam para todo mundo, se você conseguir achar a tua, sacar qual que é a sua. Boa, Cacaroto. Leandrão de educação. Você nasceu em qual cidade, Leandro? Sou de Curitiba mesmo, sou curitibano. De Curitiba para o mundo, então. O cara que é apaixonado pela numerologia. Não é a numerologia dos astros, lá daquele que lê as mãos. Não, né, Leandro? É a numerologia do vôlei, estatisticamente do vôlei. Cara, a matemática é perfeita, né? 2 mais 2 é 4, sim. Se o cara não entender essa parada, não funciona. Atleta, estuda, porra. Se dedica no teu negócio. Entenda que você tem que estar apaixonado, ser feliz com a sua atividade, seja futebol, vôlei, natação, porque nesse momento, né, Leandro, nos momentos das dificuldades, dos problemas, das horas extras de trabalho, que se o cara não gostar do que faz, não vai aguentar. Mais alguma consideração, alguma pergunta que eu não fiz, alguma coisa que você gostaria de falar que é super importante, Leandro? O pessoal te ouvir aqui, cara? Eu acho que uma coisa assim, um bônus para todo mundo aí, bem especificamente para o esportista, né? Eu sou analista de desempenho, mas a minha essência é o treinamento. Então, sou treinador e tenho essa habilidade de análise de desempenho. Busquem parâmetros do tudo que vocês vão fazer, porque existem muitos números em nível mundial, em nível nacional, estadual, e você vai buscando esses números para você saber até onde que você quer chegar, para saber se a tua performance individual é suficiente para o que você está fazendo. Então, eu acho que vale uma busca. E hoje nós temos a internet que nos auxilia em tudo, então qualquer coisa que você queira buscar hoje no mundo, você busca. Então, eu acho importante saber quais são os parâmetros das pessoas do alto nível, da categoria que você está fazendo, que está jogando, busquem os números, porque eles vão auxiliar você no sucesso. Boa, sacada de treinador, de analista e de professor de educação física, né, Leandro? Não tem como começar um trabalho sem realmente aferir, fazer algumas medições ali de percentual de gordura, cintura, ou coisas. Uns gostam, outros não gostam, mas um bom ponto de partida é entender os números, saber fazer a leitura para ter esses parâmetros, para saber para onde essa pessoa vai, que direção vai fazer, que tipo de trabalho, que tipo de intensidade, volume, algo do gênero. Leandro, eu queria tirar uma foto contigo aí para deixar registrado, cara. Deixa eu ver se eu... Aí, ó. Daí depois eu te marco lá. Ah, boa. Joia lá, Leandrão. Aí. Mesmo por aceitar meu convite, cara. Obrigado por vocês terem tido paciência comigo lá. O mais burro da mesa sou eu lá, cara. E é um prazer conversar com você aqui, cara. Pode ter certeza que você ajudou muita gente aqui que passou por aqui. Sabrina Machado passou por aqui, eu vi que o Duda, José Lauri de Ponta Grossa, algumas outras pessoas aí. E eu queria saber o feedback de você, que parâmetro, eu queria saber o parâmetro do meu trabalho. O que você viu de diferente na Sabrina do ano passado e para essa Sabrina de hoje aí? Como é que foi esse trabalho? Ela ficou, verdade dela mesmo, que ela ficou entre as 10 melhores pontuadoras da Superliga, ou Leandro? Ela ficou entre as 10 pontuadoras e a Sabrina ela é um potencial, né, cara? Ela é uma atleta de grande potencial aí. As equipes começaram a já sondar ela. Acredito que ela está numa ascendência na carreira e eu vejo que eu nem sabia que você tinha feito o trabalho, depois eu fiquei sabendo quando você falou no grupo lá que você tinha feito o trabalho com ela, né?
E eu achei que, pô, foi muito legal para ela, acho que foi muito importante e o crescimento que ela teve, porque ela tinha de nós todos os outros fatores, né? Todos os outros vetores, e talvez ela precisasse desse feedback aí emocional e isso com certeza veio a somar na carreira dela. Essa menina vai longe ainda. Pô, legal, foi um trabalho bem bacana. Eu acho que ela ficou entre as duas melhores pontuadoras como ponteira, é isso, Leandrão? Poxa, eu já não sei te dizer. Eu tenho quase que certeza. Ela ficou entre as 10 maiores pontuadoras da Superliga, sendo acho que 8 saídas. Para ponteira, realmente existe uma maior dificuldade de ser uma pontuadora comparado com a saída, então, Leandro? Existe, né? Porque ela tem a responsabilidade da recepção, né? Então, o primeiro contato da equipe para a gente criar o side-out é a recepção. Então, ela estava preocupada bastante com isso. Ela teve uma transição também, que ela jogou de oposta no ano e foi para jogar de ponteira. Então, tudo isso teve de peso na carreira dela, né? E a dificuldade era grande, mas ela se saiu muito bem. Que massa. Senhoras e senhores, esse foi o meu amigo, companheiro das quartas-feiras aí, dos mafiosos do voleibol, Leandro Carvalho, Leandro Cacaroto. A gente falou um pouquinho aqui sobre essa paradinha aí de numerologia, atleta. Então, você tem que entender que realmente isso funciona e é um parâmetro para você. E ainda o Leandro trouxe aqui a importância de você estudar, se dedicar e ser feliz no que faz. Show de bola, Leandro? É isso aí? De 0 a 10 aí, qual a nota da nossa live, hein, Leandrão? Pô, pra mim foi 10, né? Massa, obrigado. Pra mim foi 10 também, cara. Espero realmente ter feito sentido. Espero que você ficou feliz com essa live. E pode ter certeza que se precisar de mim, tô aqui. E eu tô incomodando a Tati lá, viu? Ô, Tati, quando é que vamos levar esse negócio aí pro Curitiba, Tati? Vamos, Tati, vamos. A Tati que foi que me chamou para trabalhar lá com a própria Sabrina. Meu irmão, galera aqui te agradecendo, mandando um abraço para você. Muita gente que se conhece aqui. O pessoal é fãzaço de você mesmo, Leandro. E é isso. Beleza, Leandro? Valeu. Obrigado, Thiago. Show de bola, um abraço, se cuida aí e vamos que vamos, Leandrão. Tá desafiado aí para mais umas outras aí mais pela frente. Com certeza. Valeu. Obrigado. Show de bola. Gente, mais um bate-papo de alto nível aqui, nível seleção brasileira, padrão seleção brasileira com meu amigo Leandro Cacaroto, o cara dos números aí no tange voleibol nacional, e ele foi humilde, o cara é foda no nível mundial, né? Vocês viram aqui que ele surgiu um convite para ele trabalhar na Alemanha, Champions League, enfim. Olha só, queria desafiar você, ó. Tem um botãozinho aqui embaixo, uma setinha na diagonal para sua direita. Envia essa live para mais 2, 3, 10 pessoas que são ligadas ao esporte, outros atletas, para realmente que você entenda que vão curtir esse nosso bate-papo aqui. Eu acho que é isso. Não temos nenhuma pergunta aqui. Então, gente, olha só. Me despeço de você. Quero lembrar você que ficou comigo, com a gente aqui até o final. Ó. Você é muito maior do que você pensa. Entenda os seus números. Faça uma leitura, uma avaliação estatística de como que você está. Isso é um ótimo parâmetro, como o Leandro falou, para você te guiar para o seu futuro. O que você está fazendo de errado, o que você tem que melhorar, né? Enfim, Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Beijão no coração, fica com Deus. E o meu dia se encerra por aqui, cara. You're not